Então, voltamos para a nossa aula. E agora é a nossa aula de história, certo? Então, vocês vão abrir o livro na página 289, certo? Pause o vídeo e abra o livro na página 289. Agora que você abriu o livro na página 289, viu que nós vamos dar continuidade sobre as grandes navegações, certo? Sobre o período das navegações e que os portugueses estavam atrás de descobrir uma rota marítima para as Índias, certo? Então, o tema da aula de hoje é a expansão marítima e comercial portuguesa. Vamos começar a nossa leitura? O território do Reino de Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. No século XV, o governo português procurou aproveitar essa facilidade de navegação para chegar ao seu destino, que eram as Índias. Ninguém ainda havia feito esse caminho pelo Oceano Atlântico, mas os portugueses acreditavam ser possível atingir o Oriente por essa rota. Então, Portugal, se você olhar aqui no nosso mapa, certo? Aqui onde está esse nomezinho, Lisboa, que é a capital do Portugal, certo? Então, você pode notar que o Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, isso já ajudou a eles, porque eles já tinham um certo conhecimento, porque já estavam ali, certo? Era todo banhado pelo Oceano Atlântico, então eles acreditavam que podiam encontrar esse caminho para as Índias que ninguém ainda havia feito. Então, eles acreditavam nisso e foram atrás, certo? Vamos lá dar continuidade à nossa leitura. Além da posição geográfica favorável, outras condições facilitaram o interesse do Reino de Portugal pelas navegações marítimas. Então, eles já tinham esse ponto favorável para eles, que era a posição geográfica, porque já tinha o mar, não é verdade? Acesso livre para o mar, não tinha que pedir a nenhum outro país para sair pelo Oceano Atlântico, por exemplo, pelo mar Mediterrâneo, que precisava dos italianos. O Oceano Atlântico eles podiam passar livremente. E além disso, eles tinham outras vantagens, que qual era? Os portugueses já se dedicavam à pesca e ao comércio litoral, e portanto já tinham experiência em navegação em alto mar. Ou seja, antes deles procurarem um caminho para as Índias, eles já tinham o costume de trabalhar no mar, certo? Então eles já iam, já pescavam, já faziam comércio no mar e já iam atrás das coisas pelos caminhos marítimos. Então eles já tinham uma certa experiência, então isso ajudou a eles bastante, certo? E outro ponto favorável foi que, em Portugal, encontrava-se muitos navegadores de várias partes do mundo. Eles trocavam experiências de navegação e contribuíram para o desenvolvimento e o aprimoramento dos instrumentos necessários para as viagens marítimas. Esse período de... Então, em Portugal, outro ponto positivo foi que, como eles já tinham esse comércio marítimo, saíam para pescar e já utilizavam o mar, certo, para vender, para ir para outros países, então encontravam-se muitos navegadores de todo o mundo em Portugal. E lá iam trocando informações, certo? Ah, olha, esse instrumento aqui é bom para se localizar no mar, esse mapa, esse barco, esse modelo de barco pode ser melhor, vela desse tamanho, o vento sopra mais forte nessa hora, certo? Então tinha todas essas informações circulando por Portugal. Então, assim, os portugueses iam aprendendo cada vez mais sobre a navegação, além da sua experiência própria, e também eles já iam aprendendo com as experiências dos navegadores de outros países que vinham para Portugal, certo? Então, esse período de intensa movimentação marítima e de aprimoramento dos instrumentos de viagem por mar ficou conhecido como as épocas das grandes navegações. Então, todo esse período histórico, toda essa parte da história que a gente ouve falar que os países saíram pelo mar procurando caminhos para as Índias, fazendo comércio pelo mar, procurando rotas pelo Oceano Atlântico, desbravando o Oceano Atlântico, chama-se de grandes navegações, certo? Então, se uma pessoa perguntar o que foram as grandes navegações, aí você pode dizer, foi um período de intensa movimentação marítima, onde os países procuravam novas rotas para o seu comércio pelo mar, certo? E também através dos aprimoramentos dos instrumentos. Então, vamos dar continuidade. A primeira das grandes viagens portuguesas aconteceu em 1415,
quando eles chegaram ao Marrocos, no norte da África, certo? Então, a primeira grande viagem foi que eles saíram de Portugal e chegaram no Marrocos, certo? Que era no norte da África. Aqui foi um caminho totalmente novo que eles fizeram, certo? Então, eles saíram, a grande primeira navegação foi em 1415 e eles foram até Marrocos, localizado no norte da África, certo? Vamos ler a legenda do nosso mapa. Portugueses e espanhóis iniciaram as navegações marítimas para descobrir novas rotas de comércio, como eu já havia dito. Os dois reinos europeus voltaram-se para o Oceano Atlântico para uma competição onde começou a acontecer em relação a essas rotas, como eu já tinha falado, que eles procuravam novas rotas, certo? E Portugal e Espanha estavam em constante conflito para ver quem achava primeiro as rotas e também a rota mais segura. Então, agora na página 290. Em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias atingiu o limite sul do continente africano, ao chegar ao Cabo das Tormentas, último ponto desse continente. Esse cabo seria rebatizado depois como Cabo da Boa Esperança. Nome dado por essa descoberta mostrava que Portugal poderia chegar às Índias por este caminho. Então, começou em 1415, certo? Os portugueses chegaram no norte da África, ao Marrocos, certo? Mas só em 1488 foram que eles conseguiram chegar ao Cabo da Boa Esperança, que no caso é aqui, certo? No mapa, no último ponto navegável que eles conheciam, certo? Para a rota. Então eles vieram sair de Portugal de 1415, para você ver, tentando mapear, e só conseguiram chegar aqui ao último ponto que eles conheciam em 1488, no Cabo das Tormentas, e que foi rebatizado no Cabo da Boa Esperança, porque eles acreditavam que por este caminho eles chegariam sim às Índias. Aí em 1498, Vasco da Gama enfim confirmou a rota do contorno da África, chegando à cidade de Calicut, que faz parte da atual Índia. Ou seja, depois de 10 anos que eles chegaram no Cabo da Boa Esperança, certo? Foi que Vasco da Gama, certo? Conseguiu ainda passar e depois ainda chegar na cidade chamada de Calicut, que é uma cidade hoje que faz parte da Índia. Para você ver como demorou muito, foram quase 100 anos para se encontrar o caminho realmente seguro até as Índias, certo? Então, dando continuidade. Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, enviados para fazer comércio com as Índias, chegaram ao Brasil 2 anos depois, em 1500, certo? Então, Pedro Álvares Cabral saiu com sua esquadra, certo? O que é uma esquadra? Um substantivo coletivo, como já estudamos. Esquadra é o conjunto de navios, certo? Então eles saíram em busca das Índias para fazer comércio pelas Índias, certo? Mas aí, por acidente ou não, tem gente que diz que foi acidente, tem gente que diz que não foi acidente. Eles chegaram ao Brasil, certo? 2 anos depois que saíram de Portugal, chegaram ao Brasil em 1500, certo? Então, dando continuidade, os descobrimentos marítimos espanhóis começaram em 1992, com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegador genovês que trabalhava para a Espanha. E genovês significa que é da Genóvia, certo? Então, Genóvia não, da Genova, certo? Que é uma cidade que fica na região da Itália. Então, foi em 1492 que os espanhóis começaram a fazer os seus descobrimentos, certo? Com as viagens de Cristóvão Colombo. E aqui nós temos, certo, antigos aparelhos que eles usavam. Por exemplo, a bússola, certo? E o astrolábio. E eles eram fundamentais para as navegações, pois permitiam aos viajantes se localizar por meio da posição dos astros, certo? E também pelos registros já feitos em mapas, como estes, por outros marinheiros. O trabalho de especialistas foi fundamental no avanço de técnicas da navegação para a maior precisão dos mapas e para o desenvolvimento de embarcações mais apropriadas para as viagens oceânicas. Então,
Eles utilizavam-se de bússolas e do astrolábio, certo? Para se localizar pelos astros, certo? A bússola apontava sempre para o norte, então eles sabiam se eles estavam indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. E o astrolábio permitia que, se eles se localizavam, eles olhavam para as estrelas e viam para qual caminho eles estavam indo, se estavam indo na direção certa. E ainda também tinha os mapas que os outros marinheiros já tinham feito e sempre iam aprimorando, certo? Então, espero que você tenha entendido tudo na nossa aula de história de hoje, certo? Eu ainda não vou passar o exercício, porque é muita informação para um dia só. Mas aí na semana que vem nós vamos estudar o Tratado de Tordesilhas, certo? E aí sim terá exercício de história. Mas essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que tenham gostado. Se ficou com dúvida, pode me perguntar, certo? E não assista a videoaula só uma vez, assista mais de uma vez, tanto essa como a primeira, certo? Assista várias vezes, se possível. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tome muito cuidado e até amanhã.